Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus hoje na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos de 1 a 11. Paulo escreve de Corinto, a igreja de Tessalônica, que era a igreja da capital da província da Macedônia, e o assunto principal dessa carta e da segunda carta também é a doutrina da segunda vinda de Cristo. E ele que já respondeu uma pergunta no capítulo 4, versos 13 a 18, sobre qual era a situação dos mortos em Cristo, agora ele vai responder uma outra questão, e é dessa outra questão que nós vamos tratar nessa passagem. Então está escrito assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: que atitudes a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Que atitudes a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? E é necessário afirmar, na introdução desta mensagem, que a segunda vinda de Cristo é certamente o pináculo da teologia cristã. A segunda vinda de Cristo é certamente a apoteose da esperança cristã. A história não é cíclica, como pensavam os gregos. A história não caminha para um desastre, como pensam os existencialistas. A história caminha para uma consumação. E nessa consumação é a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. E esta vitória dar-se-á quando Jesus Cristo voltar, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente e gloriosamente. Então, amados irmãos, é sobre este glorioso assunto que nós vamos tratar. É claro que esta gloriosa doutrina, sobretudo nos últimos 2 séculos, tem produzido um grande interesse na igreja cristã. Porém, este assunto, penso eu, se extrema de 2 maneiras. Primeiro, aqueles que se entregam à curiosidade frívola. Gente que está com uma mapinha na mão. Gente que quer conectar cada canhão que explode, cada bomba que explode, cada guerra que acontece, com esta, com aquela profecia específica, e é levado então a pensar que nós podemos
marcar datas e ficarmos muito envolvidos nessa questão, será que é hoje, será que é amanhã? E muita gente, nesse afã, dessa curiosidade frívola, em vez de vigiar e trabalhar, se rende, se capitula à especulação escatológica. Alguns marcaram datas. Eu me lembro que em 1982, quando eu comecei meu pastorado, logo em seguida, teve um ano, não me recordo bem se 82 ou 84, houve o chamado alinhamento dos planetas. E muitos estudiosos da escatologia disseram, não, Jesus vai voltar. Esse é um sinal evidente que ele vai voltar. E muita gente ficou nessa expectativa e chegou a pregar sobre isso e se frustrou. E vai se frustrar, porque essa não é a nossa competência. Esse não é o nosso objetivo, marcar datas, viver especulando, viver com um mapa na mão, viver nessa especulação contínua. Ao contrário, nosso papel é testemunhar, é pregar, é viver, é apressar o dia da vida do Senhor Jesus num trabalho diligente. Aliás, os discípulos de Jesus fizeram a mesma coisa. Senhor, vai ser nesse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu, não vos compete saber, nem tempos, nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nosso papel é plenitude do Espírito Santo e testemunho do Evangelho. Não precisamos ficar marcando datas, precisamos estar preparados para quando Jesus voltar, nós estejamos prontos para estar com Ele. A segunda atitude, penso eu, que é extremada, é daqueles que se entregam ao ceticismo incrédulo. Aliás, é isso que Pedro denuncia na sua segunda carta. Aqueles que perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É que tem pessoas que dizem, não, fica tranquilo, estuda a Bíblia. Jesus não volta nos próximos 500 anos. E aí essas pessoas são levadas a uma espécie de acomodação. Você e eu não temos o direito de pensar, à luz da Escritura, que Jesus só voltará daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos. Toda geração precisa estar aguardando a volta de Jesus para a sua geração. Quando o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu como alguém que aguardava a segunda vinda de Cristo para os seus dias. Os pais da igreja, ao pregarem, aguardavam a vinda de Cristo para o seu tempo. Os reformadores aguardavam a vinda do Senhor Jesus para o seu tempo. E nós devemos aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus para os nossos tempos, para o nosso dia, para o nosso momento. Devemos estar aguardando e esperando e apressando o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, no meio desses dois extremos, como é que a igreja de Cristo deve se portar? Eu queria então, à luz do texto, responder a esta pergunta. Primeiro, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Grande expectativa. Se vocês notaram comigo, esse texto é precedido por uma outra passagem que traz luz sobre o assunto. A pergunta anterior é, aqueles que morreram em Cristo, como é que vai ser? E Paulo diz, olha, quem morreu em Cristo não está em desvantagem em relação aos que estão vivos. Porque quando Jesus voltar, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos, e Paulo se incluía entre eles, porque aguardava a vinda de Jesus para aquele dia, para aquele tempo dele, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo havia falado da segunda vinda em relação aos mortos, eles não estão em desvantagem, em relação aos vivos. Mas agora, nesta passagem, a pergunta era outra. Paulo, explica para nós aí sobre os tempos e as épocas. Quando vai ser, Paulo? Já que ele vai voltar, dá uma pista para a gente. Fala do tempo, fala da época. Como é que vai ser isso?
E aqui a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Versículo 1 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse tempos e épocas no grego é cronos e kairos. Ou seja, o cronos é o tempo marcado no relógio, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, século, milênio. O cronos é esse tempo nosso que você marca no relógio. Mas a palavra que aparece aí, relativamente às épocas, aí não é cronos, aí é kairos. E kairos é o tempo oportuno de Deus. É o tempo que não é medido no relógio. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos saber nem o tempo, nem a época, nem o cronos, nem o kairos. Que não cabe a você e a mim especulação. Não é nosso papel ficar especulando. Não é nosso papel ficar desesperado, gastando toda a nossa energia. É hoje, é amanhã. O nosso papel é outro. O nosso papel é pregar, é testemunhar, é viver, é estar preparado, é vigiar. E não esperar. Se você perceber, aqueles que tentaram especular se frustraram, porque contrariaram o que a própria Bíblia diz. E Jesus Cristo afirmou: acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus. Apenas Deus, o Pai, tem esta data no seu calendário. A segunda coisa que Paulo vai dizer, que nós não sabemos, mas sabemos algumas coisas. O que nós sabemos? É que a segunda vinda de Cristo será repentina. É o versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Essa palavra com precisão significa acuradamente ou detalhadamente. E o que eles sabiam detalhadamente? É que a vinda do Senhor seria repentina. E aí ele ilustra, usa uma símile. Será como ladrão. Como ladrão de noite. Hoje tem ladrão que vem de dia mesmo, né? Ladrão estão mais sofisticados hoje. Naquela época vinha de noite. Um ladrão, quando trata dessa figura, aliás, essa figura do ladrão, ela foi usada por Paulo, ela foi usada por Jesus, lá em Mateus 24, 43, e ela foi usada também por Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Então, foi uma figura que Jesus usou e os apóstolos usaram, para mostrar um aspecto da segunda vinda. Aliás, dois aspectos. Primeiro, é repentino. O ladrão vem repentinamente. O ladrão não vem para ficar na sua casa uma semana. Não, ele vem e vai. Ele vem, pega o que lhe interessa e some, e vaza. Ele não fica lá. Ele não se hospeda lá. Então, com esta mesma repentinidade que o ladrão vem numa casa, também assim Jesus virá. Repentinamente. Mas essa ideia do ladrão sugere uma segunda coisa. Não é apenas repentina, ela será inesperada. Nenhum ladrão manda uma cartinha para o seu cliente e diz assim: olha, se prepare porque eu pretendo fazer uma visita à sua casa. No dia tal horário, estou chegando aí. Não é assim que acontece. Quando o ladrão chega, ele chega de surpresa. Ele chega quando você não está esperando. Ele chega quando você não está aguardando. E nesse sentido, irmãos, é que a segunda vinda do Senhor Jesus será inesperada. Para gente que estará desprevenida, descuidada. Isso leva-nos a entender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ele diz assim: sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa.
ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora, esse ponto de comparação é duplo. Primeiro é que quando Paulo diz que será como ladrão de noite, a primeira coisa que ele está dizendo é que vai ser imprevisível. Mas a segunda coisa na figura é que essa visita do ladrão é uma visita má acolhida. Ninguém abre a porta para o ladrão e diz: seja bem-vindo, privilégio receber você aqui, que prazer. Ninguém faz isso. Essa figura traz uma outra ideia, não só de que Jesus virá repentinamente, inesperadamente, mas quando ele vier, para muita gente vai ser uma visita desesperadora. Para quem não estiver preparado, vai ser uma chegada terrível. Nas palavras do profeta Amós, será dia de trevas e não de luz, de desespero e não de alegria, de sofrimento e não de gozo, de choro e não de celebração. Essa é a ideia que Paulo está aqui nos mostrando. E talvez nós pudéssemos ilustrar isso de 3 maneiras. Pense comigo na questão do dilúvio. O dilúvio foi anunciado para aquela geração? Foi anunciado. O que aconteceu com as pessoas? Elas não acreditaram. Noé pregou, Noé falou, Noé falou, Noé pregou, Noé falou, Noé exortou. Ninguém acreditou. Eu pergunto a vocês, quando o dilúvio chegou, foi um dia óbvio? Todo mundo sabia que seria aquele dia? Não. Embora o povo tivesse sido avisado, alertado, conclamado a se arrepender, ninguém se arrependeu, ninguém se preparou, ninguém esperava, ninguém aguardava, e o dia chegou repentinamente, e apenas 8 pessoas foram salvas. Noé, sua mulher, seus 3 filhos e respectivas esposas. Mas vamos pensar numa outra figura. Está lá no livro de Gênesis 19, 12 a 14, a história do Ló. O Ló alertou a cidade de Sodoma do juízo de Deus. Alertou. Ele tinha 2 filhas. Essas moças estavam comprometidas com moços lá de Sodoma. E ele falou, e ele exortou, e ele clamou, e ele pediu, ele instou. Mas ninguém acreditou. De repente o fogo de Deus desce, não tem mais chance, e a cidade perece. Vai ser com esse aspecto que a segunda vinda de Cristo acontece. Mas você poderia pegar um outro exemplo, que está lá em Lucas 21, 20 a 24, quando Jesus avisa a sua geração de que Jerusalém seria destruída. E aquela mesma geração que ouviu o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, proferido lá no Monte das Oliveiras, foi a geração cercada, entrincheirada, sitiada pelo comandante romano, Tito Vespasiano, filho do imperador Vespasiano, que arrasa Jerusalém, que destrói Jerusalém. Então o que o texto está dizendo, irmãos, é que quando Jesus voltar, aqueles que souberam, que foram avisados, que estão escutando e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, quando ele voltar, vai ser um dia não óbvio, mas inesperado. Inesperado. Vamos a outro aspecto do texto. A segunda vinda de Cristo virá num tempo de aparente paz e segurança no mundo. Olha o verso 3 comigo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A ideia aqui agora é a seguinte: essa ideia de paz e segurança é uma ideia de muitas passagens do Antigo Testamento, de Jeremias, de Ezequiel, de Miqueias. Era uma frase muito usada para os falsos profetas. Falsos profetas prometiam ao povo, mesmo vivendo no pecado, mesmo vivendo na obediência, paz e segurança. Fique tranquilo, nada vai acontecer, nenhum juízo, nenhuma disciplina, nenhum problema.
Enquanto eles estavam recebendo dinheiro, enquanto eles estavam enchendo seus cofres, enquanto eles mastigavam o pão, enquanto o povo lhes dava favores, eles pregavam paz e segurança. Mas eles têm outra ideia. Paz e segurança significa que quando Jesus voltar, o mundo vai estar muito seguro, muito tranquilo, muito confiante no seu poder, nas suas armas, nos seus instrumentos, na sua riqueza, no seu poderio bélico, no seu poderio econômico, nas suas estruturas sociais e econômicas, e a mensagem que as pessoas vão ouvir é essa: paz, segurança. E é nesse momento, quando os homens pensam que o destino do mundo está nas suas mãos, que as rédeas da história estão em suas mãos, é nesse momento que Jesus aparece repentinamente. Se você perceber, quando Jesus voltar, eles estarão se sentindo na fortaleza da paz interna e da segurança externa. E Jesus Cristo descreve isso em Lucas 17, 26 a 30, assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu, disse Jesus, nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora preste atenção, eu pergunto a vocês: que mal há nisso? Que mal há nisso? Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Pergunto mais, foi no dilúvio, agora vamos ver em Sodoma. Que mal há nisso? Comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. O que é isso? São as atividades normais da vida. Qual o problema do homem, irmão? Às vezes a gente fica pensando que o problema da sociedade é quando se fala de crime, de violência, de drogas, de prostituição, de miséria social. As coisas que estão aqui são coisas boas. Casar, dar em casamento, comprar, vender, plantar, edificar, são coisas boas. Mas qual o problema? É quando o homem vive a vida dele sem Deus. É quando ele toca a vida dele próspera, rica, bem-aventurada, nas coisas do aqui e do agora, e Deus está para lá. Ele não pensa que Jesus vai voltar, ele não pensa em juízo final, ele não pensa em segunda vinda, ele não pensa em acerto com Deus. E é nessa hora, quando a sociedade estiver dizendo paz e segurança, está tudo bem com a gente, é nessa hora que Jesus vem repentinamente. Mas preste atenção na segunda figura do versículo 3. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Pense comigo qual é a figura aqui. Nós já falamos que será repentina, nós já falamos que será inesperada, nós já falamos que será numa época em que as pessoas não estão aguardando mesmo paz e segurança, mas essa imagem agora da mulher grávida significa que a segunda vinda de Cristo será inescapável. Se uma mulher está grávida, ela tem dentro do seu ventre um bebê. Ela não consegue se livrar desse bebê. O bebê não desaparece. Assim como o parto é inevitável para ela, assim também a segunda vinda de Cristo será inescapável para os homens. Não tem como fugir. Essa é a linguagem de Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. Os homens vão se esconder, os homens vão querer a morte, os homens vão tentar entrar em cavernas, os homens vão se desesperar, mas não tem como fugir desse dia, não tem como se ausentar, se esconder numa caverna. Quando Jesus voltar, todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. A segunda vinda será inescapável. Muito bem, amados.
o texto está querendo dizer, e notem vocês, e de nenhum modo escaparão, é que a segunda vinda de Cristo será um dia de glória e terror ao mesmo tempo. Pensem vocês que a figura da mulher grávida pode trazer duas coisas boas, duas coisas diferentes. A segunda vinda será inescapável, como a mulher está grávida e precisa dar à luz. Isso é inescapabilidade. Mas para nós crentes, as dores de parto de uma mulher, substituídas pela alegria de um filho que nasce. Ela se esquece da dor e se alegra com o filho que chegou. Nós vivemos num mundo de choro, nós vivemos num mundo de dor. Assim como a mulher está sofrendo as dores de parto, a igreja está gemendo as dores de parto. A natureza está gemendo as dores de parto. O próprio Espírito Santo de Deus também geme em nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quando Jesus voltar, todos os gemidos, todas as dores cessam, porque a alegria da vitória e da segunda vinda de Cristo, quando receberemos um corpo novo e habitaremos e reinaremos com Ele para sempre, substitui e cessa toda a nossa dor e todo o nosso gemido e todo o nosso sofrimento. Pois bem, vamos à segunda lição desse texto então. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. Olha comigo os versos 4 a 7. Ele está tratando no verso 3, o reflexo da segunda vinda para o ímpio, que ele não vai escapar, mas agora tem um adversativo aí, uma conjunção adversativa. Versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Então ele começa a contrastar aqui a segunda vinda de Cristo para o ímpio, que vai pegar de surpresa, que vai ser um dia de sofrimento para ele, de desespero, com os salvos, com os remidos. E ele contrasta conhecimento e ignorância. Ele contrasta expectativa e surpresa. Ele contrasta sobriedade e embriaguez. Ele contrasta salvação e julgamento. Então vamos olhar esse assunto aqui. A vigilância é resultado de uma transformação espiritual. Eu pergunto a você, o ímpio espera a volta de Jesus? Ele está preocupado com isso? Ele se prepara para isso? Ele ora por isso? Ele anseia isso? Ele apressa esse dia? Absolutamente não. Absolutamente não. Então, se você está aguardando, se você está esperando, se você está vigiando, se você anseia a segunda vinda de Cristo, se representa uma coisa: você foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Somente os filhos de Deus podem vigiar, aguardando esse glorioso dia. Então, os salvos amam a segunda vinda, os salvos esperam a segunda vinda, os salvos oram pela segunda vinda, os salvos apressam a segunda vinda. Agora notem mais, a vigilância deve ser constante. Veja comigo os versos 6 e 7. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Então preste atenção aqui, ele está usando uma palavra, uma figura muito comum na Bíblia, que é dormir. Mas essa figura dormir, ela não está falando aqui no sentido natural. O que é dormir no sentido natural? Daqui a pouquinho, você e eu vamos para a cama. É dormir no sentido natural, que é símbolo de quê? De descansar. Depois a palavra dormir tem um sentido metafórico, é morrer. Os que dormiram em Cristo, é morrer. Mas aqui, a palavra dormir aqui é no sentido moral. Versículo 6, assim pois não durmamos como os demais. Dormir aqui é sentido moral. Dormir aqui significa alguém que não está vigiando, alguém que está desatento, alguém que é descuidado, alguém que não fica atento às coisas de Deus, que vive despreocupadamente com as coisas divinas.
esse dia vai chegar e as pessoas vão ser pegas de surpresa e vão ficar desesperadas, como as virgens nécias, sem azeite nas suas lâmpadas, não podendo de última hora se prepararem. Então a vigilância precisa ser constante. É por isso que Mateus 25:13 está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora notem vocês que a ideia aqui é de sobriedade. Assim não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Tem duas palavras aí: vigiar e ser sóbrio. Vigiar é estar atento. A sobriedade é o contrário de embriaguez. Quando a pessoa está embriagada, está fora da sua normalidade, fora do seu siso, fora da sua racionalidade plena. Então, significa que você deve aguardar a volta de Jesus vigiando. Como perguntaram para Wesley certa feita: ô Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias. Todo dia eu estou esperando, todo dia eu estou vigiando, todo dia eu estou aguardando, todo dia eu estou pronto. Isso é vigiar. É vigiar. Agora notem vocês que ser sóbrio é viver preparado para a segunda vinda de Cristo a todo instante. Em outras palavras, é como você ter azeite na sua lâmpada. É não cochilar. É não achar que você, ao ter a lâmpada sozinha funciona. Eu escrevi uma pastoral essa semana sobre o pavio de estopa. Eu achei curioso esse texto. Quem você é? Você é apenas um pavio de estopa. Lembra da lamparina querosene? É até um fio, onde você bota fogo ali. Mas o que queima não é o pavio, o que queima é o azeite. Se você não botar querosene, se você não botar azeite, aquele fio de estopa, ele vira carvão. Ele não produz luz, ele produz fumaça. Ele produz poluição. Então, quando o texto diz que você precisa ser sóbrio, é que você não pode achar que pelo fato de você ser crente, ser presbiteriano, ser assembleiano, ser batista, ser isso ou aquilo outro, ou você ter Bíblia, ou você orar, frequentar a igreja, ou confiar nas estruturas religiosas, que isso é suficiente. Não! Você precisa ter azeite na sua lâmpada. Você precisa ser sóbrio. Você não pode confiar apenas na exterioridade da vida cristã. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Mas agora preste atenção. Como é que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo? Em terceiro lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância. Você pode ler o versículo 8 comigo? Vamos juntos? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, não como espectadores passivos, mas como soldados militantes. Porque algumas pessoas acham que esperar a volta de Jesus é entrar para um quarto e ficar lendo Bíblia e orando o tempo todo. Outros vestem roupas brancas e vão para o alto de um monte. Não é assim que nós esperamos a volta de Jesus. Nós esperamos a volta de Jesus, diz o texto, como soldados que precisam de armas, de serem revestidas, de serem cobertas com a couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança. Vocês notam que essas duas figuras são as figuras do soldado romano, a couraça e o capacete. E eu não sei se você percebeu, a couraça protege o quê? Qual órgão vital que ela protege? Coração. Capacete protege o quê? A cabeça. O que é que deve proteger o seu coração? A fé e o amor.
a fé em Deus e o amor ao próximo, isso é a sua emoção, isso é o seu sentimento. Você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa amar o seu irmão. É assim que você aguarda a volta de Jesus. Mas você precisa proteger sua cabeça. Como proteger sua cabeça? Você precisa proteger sua cabeça com esperança. Você precisa viver com os pés na terra e com a cabeça no céu. Você precisa viver aqui nesse mundo, mas não construir sua casa aqui. Esse mundo é uma ponte e não é sábio construir uma casa em cima de uma ponte. A sua casa está lá em cima, a sua pátria está lá em cima, a sua herança está lá em cima, a sua esperança está lá em cima. Paulo diz que você aguarda a segunda vinda de Cristo, é colocando então a couraça, protegendo seu coração com a fé em Deus e amor ao próximo, e você protege a sua cabeça, mantendo a sua cabeça cheia da esperança, da glória de Deus e do céu e da bem-aventurança eterna. Agora, amados irmãos, deixa eu terminar. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança. Confira comigo os versos 9 e 10. Você pode ler junto comigo, por favor? Vamos lá. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Paulo tem a garantia do futuro, porque finca os pés no solo firme do passado. Eu acho isso maravilhoso, porque notem vocês, e ele vai dizer no verso 9, que você só pode ter esperança da segunda vinda de Cristo, você que está firmado na obra que Cristo fez na cruz em seu favor. E ele vai tratar da salvação de duas maneiras, negativamente e positivamente. Como negativamente? Ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Salvação é fugir da ira vindoura. O homem ímpio está debaixo da ira. O cálice da ira de Deus, aliás, sugiro a vocês uma leitura de Apocalipse nessa perspectiva, porque lembram do Apocalipse? Ele fala dos 7 candeeiros, das 7 igrejas, ele fala dos 7 selos, que é a perseguição do mundo à igreja. Depois ele fala das 7 trombetas, que é o juízo de Deus ao mundo, mas um juízo parcial, ou seja, é a ira de Deus misturada com a misericórdia. Não é isso que Deus faz hoje com o mundo? Deus está irado com o pecador, mas ao mesmo tempo Deus é misericordioso com o pecador. Mas então finalmente vem as 7 taças da ira de Deus. No dia do juízo não vai haver mais misericórdia, é só o juízo, é só a ira. Então, para o homem ímpio, o que resta para ele é a ira, é o juízo final. Aí Paulo está dizendo o seguinte: ora, Deus não nos destinou para a ira. Você que está salvo pela graça, você foi poupado da ira. Por quê? Porque a ira que devia cair sobre você, caiu sobre o Filho de Deus. A ira que devia fulminar você, fulminou o Filho de Deus. Diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele bebeu sozinho aquele cálice amargo, e aquele cálice era exatamente a ira de Deus que devia cair sobre nós. Então nós não estamos destinados para a ira, porque nós que cremos em Jesus fomos substituídos naquela cruz, e Ele carregou sobre si o nosso pecado e recebeu a justa punição do nosso pecado, e a ira de Deus o atingiu, e Ele morreu substitutivamente pelos nossos pecados. Mas agora a salvação tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Olha o verso 9. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai falar agora da eleição divina. Deus nos destinou para a salvação. Irmãos, essa é uma das doutrinas da soberana graça de Deus. Não foi você, não fui eu quem escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Às vezes nós usamos algumas expressões assim, muito humanistas.
até com boa intenção, mas falta-nos o conhecimento às vezes. Quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Mas não dá certo isso. Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu. Foi ele que me encontrou. Às vezes diz assim, dá uma chance para Jesus. Coitadinho de Jesus, ele está tão sofrido, dá uma chance para ele. Você é o dono da situação, você é o rei do pedaço. Está errado. Ele que dá uma chance para mim. Ele não precisa de mim, não, eu preciso dele. Ele, sem mim, é ele, Deus. Eu sem ele sou nada. Foi ele quem nos destinou para a salvação. Louvado seja Deus. Fez isso na eternidade. Fez isso não pelos nossos méritos. Ele nos escolheu para a salvação. Ele nos escolheu para a fé salvadora. Ele nos escolheu para as boas obras. Ele nos escolheu para a santidade e irrepreensibilidade. Agora, notem vocês que muita gente entende equivocadamente a doutrina da eleição, como se não, Deus escolheu você, agora você pode estufar o peito, está tudo bem, você não precisa fazer mais nada, está tudo resolvido, você nem precisa crer em Jesus, você está salvo assim mesmo. Bobagem. Bobagem. Olha o que está escrito aí. Porque Deus nos destinou para a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição divina não anula a cruz de Cristo. Não anula a cruz de Cristo. Aliás, não há eleição a não ser em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. E o que Paulo está mostrando é que aqueles que foram eleitos por Deus e redimidos na cruz, esses sim aguardam a gloriosa volta de Jesus. Esses têm segurança da bem-aventurança eterna e aguardam, porque a consumação da nossa redenção dar-se-á quando Jesus voltar. Agora, eu quero concluir levando você para o finalzinho do verso, aliás, para o verso 10, que é algo sublime. Preste atenção aí. Que morreu por nós, para quê? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja que a Bíblia precisa ser lida e interpretada. Quando ele diz assim, versículo 6, assim pois não durmamos, está falando do sono oral. Mas agora ele diz no verso 10, quer vigiemos, quer durmamos. A dormir aqui agora é morrer. Já tem outro significado. O que ele está dizendo? Não importa, quer vigiemos, está falando de gente viva. Você está vigiando, você está vivo, certo? Quer durmamos, vamos imaginar que alguém já morreu. Não importa se você já morreu ou se você está vivo, você está unido com Cristo. É isso que ele está dizendo. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, o que é morrer para um crente? O que Paulo diz? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz mais: morrer, lá em 2 Coríntios 5,8, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. E aqui diz em Filipenses 1,23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente corrigir algumas falas nossas, às vezes até muito corriqueiras no nosso vocabulário. Por exemplo, perdi meu pai, perdi minha mãe. As pessoas nos referem assim às vezes, alguém que morreu. Perdi meu pai o ano passado, perdi minha mãe há 2 anos, perdi meu filho, perdi meu irmão. Está certa essa expressão, biblicamente falando? É assim que devíamos pronunciar ou nos comunicar? Não. Eu gosto daquela expressão de um pai que acabara de sepultar o seu filho e chega um amigo, dá um abraço nele e disse: meus pêsames ou meus sentimentos, eu soube que você acabou de perder o seu filho. O homem corrigiu a fala, disse: não, senhor, eu não perdi meu filho,
Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, com quem ele está. Pois eu sei onde está meu filho, com quem está meu filho. Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi meu filho. Quando alguém dorme, agora estou falando no sentido de morrer, essa pessoa, ela partiu para estar com Cristo. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo. Então, não importa se você está vivo, não importa se você morrer, quer você esteja vivo, quer você esteja morto, você está unido com Cristo. Irmãos, isso é muito importante entender. Porque o que vai para a sepultura é o corpo, que foi feito do pó, é pó e volta ao pó. Mas quando Deus soprou em nós o fôlego da vida, nós passamos a ser alma vivente. Esse fôlego da vida, essa alma vivente, na hora da morte, sai do corpo, é aperfeiçoado e entra na glória, e já começa a desfrutar do céu, das bem-aventuranças. Quando Jesus voltar em glória, aqueles que estão lá na glória com Ele, virão com Ele entre nuvens. E então, o corpo que está no pó e é pó, esse corpo então ressuscitará, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, e se une a esta alma glorificada, e então corpo e alma plenos gozarão de toda a felicidade eternamente, eternamente, eternamente. O que Paulo está dizendo é que a questão da segunda vinda de Cristo não perde o seu impacto e não perde o seu poder para alguém que acabou de morrer. Não, não, não. Esta pessoa, porque a alma dela sobrevive sem o corpo, já entra na glória. E quando Jesus voltar, ela desce com Ele, e antes dos vivos serem transformados, esse corpo que está no pó ressuscita, só depois os vivos serão transformados. Então o que Paulo está dizendo é que a esperança cristã, ela está para os vivos e ela está para os mortos na mesma intensidade. Como é que Paulo conclui o assunto? Versículo 11, da mesma maneira que concluiu a primeira pergunta. A primeira pergunta, no capítulo 4, 18, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora, depois de responder a segunda pergunta, leia comigo o versículo 11, por favor, e nós vamos concluir. Vamos ler? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, meus amados irmãos, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina tão gloriosa, que deve ser combustível para o consolo. Você encontrar alguém assim meio macambúzio, meio surumbático, meio triste, meio abatido, faça favor de chegar lá e falar: Jesus vai voltar, sabia? Jesus vai voltar, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais luto, não vai ter mais despedida, não vai ter mais doença, não vai ter mais problema, não vai ter mais angústia, não vai ter mais quimioterapia, não vai ter mais radioterapia, não vai ter mais situação adversa, não vai ter mais separação. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Anima o coração da pessoa. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos fortaleça.